que esse é um grande desafio hoje para mim. Eu queria ter mais 3 horas no meu dia só para ficar brincando com isso, explorando. Estou usando, eu me acho ainda muito, como é que fala? Um beginner na história toda, e acho que isso é o legal também da IA, né? Que todo mundo falou, Total. nivelou de novo a base para todo mundo começando a aprender. O professor sabe muitas vezes menos que o aluno nesses cursos que tem por aí. E, cara, para mim, assim, é um desafio contínuo tentar aprender, tentar ler. Cara, o meu Twitter, o meu X, né, que agora mudou de nome, é só sobre IA. Assim, eu não tenho mais nada. Assim, eu abro lá para ficar vendo post. Só que, assim, é tão avassaladora a velocidade que você fica com FOMO constante, né? Falar de IA é falar, tô atrasado. Você fica o tempo todo atrasado. Eu fiz algumas apresentações, alguns eventos da OMI sobre IA, e eu falava, cara, essa apresentação tá velha, eu fiz ela faz 2 meses, ela tá absolutamente defasada. Eu sempre começava assim a palestra, porque, cara, tá tudo velho, né? Tá tudo muito rápido. E a gente vem aplicando na OMI, tá? Assim, a gente colocou agora dentro do produto, já tinha faz tempo, tá? Umas questões fiscais e tudo mais, a gente já tinha há bastante tempo, né? O nosso CTO, o Rafa, fala, vocês estão no hype da IA, mas a gente já estava fazendo IA faz muito tempo. Ele brinca com os executivos, né? E a gente está colocando nas operações, o time de operações mexe muito dentro do time de operações, tem gente olhando IA, aí sim, muito mais disciplinadamente, full time, implementando em toda a nossa cadeia de revenue, a gente está olhando muito para toda a operação, como implementar. Isso parte desde a cadeia de revenue, dentro do produto. A gente tem, na OMI, uma coisa que eu não mencionei, a gente tem um braço super importante na estratégia, que é produtos e serviços financeiros, né? A gente tem o OMI Cash, a gente tem antecipação de recebível, estamos fazendo crédito, enfim, tem uma série de novidades vindo por aí, é parte central da nossa estratégia, né? Os serviços, o produto e serviços financeiros, também estamos usando lá, né? Então, assim, a IA está se espalhando, estamos usando no RH, então, o RH também está usando para recrutamento, para avaliação da performance. A gente está, cara, tá tentando trazer para dentro. E, assim, você sempre fica numa dúvida, cara, será que eu estou indo rápido demais, devagar demais? A gente fica se perguntando lá dentro. Eu falo com outros executivos e tal, para tentar entender. Eu acho que a gente está num ritmo bastante razoável. Assim, eu tenho uma aflição, eu sou ansioso, eu fico achando que está mega atrasado em tudo. Mas a gente tem conseguido colocar para jogo lá dentro, em diversas áreas, né? Falei de RH, falei de suporte, falei da cadeia de revenue, serviço financeiro, a gente tem colocado para jogo com bastante felicidade, assim. E assim, para mim isso é só o comecinho, né? A gente está só aprendendo, mas é importante ter essa agenda, assim, de a gente se cobrar, se perguntar, porque quem não fizer tá ferrado, né? Fala galera, tudo bem? Daniel Silva, host do iPod. Acabamos de gravar o episódio número 25, Fábio Flexberg, COO da Omni, unicórnio brasileiro. E o papo foi incrível. Ele conta como a Omni opera, ele conta a sua experiência de vida, seu estilo de liderança, gestão, como é que ele analisa os principais KPIs da companhia. E muitas vezes, acredite ou não, aquele dado que ele está vendo ele não é correto. Mas a experiência dele, o conhecimento que ele tem da operação, faz ele questionar. Como aprender rápido é fundamental, como contratar gente incrível, dar pista, ele usou essa expressão, dar pista para o talento voar, é fundamental para construir uma companhia de sucesso. Cara, isso e muito mais está aqui dentro. 1h20 de bate-papo, de resenha pura, das verdades. Se você gosta de startup, se você gosta de empreendedorismo, se você gosta de negócio digital, se você gosta de aprender com o conhecimento dos outros, com a experiência, chega aí, vem assistir. O papo ficou top. Ah, e uma coisa, um caviarzinho. O Flax é um dos fundadores da 02 pela Educação, um movimento que promete unir esse universo de startup com a educação pública no Brasil, fomentar o Brasil do amanhã. Cara, isso e muito mais. Vem. Abraço, forte abraço. Vamos lá, galera. Vamos dar o nosso kickoff aqui. Acho que vamos aproveitar esse super bate-papo hoje. Muita história para a gente ouvir. Então, não vamos perder mais tempo, não. A galera vai chegando, vai entrando. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos ao episódio número... Beto, 24? 25? 25. Bem-vindo ao episódio 25 do iPod.
O ano é 2025, episódio 25, aí emblemático para quem gosta de números. E hoje nós vamos ter o prazer de receber o meu amigo Fábio Flexberg. Ele é COO da OMI, um unicórnio brasileiro, um amigo, co-investidor, uma super startup no Brasil juntos. Estava revisando aqui nosso primeiro contato em 2018, quando ele era empreendedor no setor de esporte. Tinha como investidores grandes amigos meus, então nossa network aí, profissional e social, ela tem uma grande interseção, e ele, como CEO da OMI, ele fecha aí o nosso especial de julho, onde nós trouxemos, além do Fábio, trouxemos o Leandro Bassoid, hoje no Madeira Madeira, trouxemos o Roberto, hoje no Fanati, mas com passagem por SBT, Descomplica, trouxemos o Lucas Marques, ex-COO da Melius, cara, foi um bate-papo incrível, contou muito de como a Melius cresceu, dos seus 12 funcionários até 1.000 funcionários, como é que foi a história do IPO, né? Como é que foi a relação com os sócios, a admiração dele pelos sócios. E falamos também com... O Roberto Grossman. Falamos com o Roberto Grossman. O que é isso, Siri? Foi mal, galera, a Siri entrou aqui. Falamos Lucas, Passoi, Flex, Roberto. Cara, esse outro eu vou lembrar daqui a pouco e a gente faz aqui um comentário especial. Vamos lá, galera. Então, episódio 25, não vamos mais perder tempo. Já somos 16 pessoas aqui no bate-papo. Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado por topar esse papo com a gente. E como eu estava te contando aqui em off ainda, esses primeiros 5, 10 minutos, você conta um pouco da sua história, o contexto, a narrativa, né? Se quiser falar da sua formação, como é que isso te ajuda hoje nessa posição de liderança. O microfone é seu agora, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado, prazer estar aqui com você. Me chama de Flax, não me chama de Fábio, senão você chama de Fábio, eu nem escuto, capaz de achar que é outra pessoa, estou tão acostumado com o Flax. Obrigado, turma, por estar aqui hoje e pelo convite. Você me colocou num desafio grande aqui, depois dessa turma que passou aqui pelo podcast. Manter o nível vai ser um super desafio. Passaram por aqui pessoas que eu admiro muito, aprendi muito ouvindo eles no podcast também. Alguns deles eu conheço fora do podcast aqui como amigos, então vamos procurar manter a barra lá em cima. Vou entrar no seu convite aqui, contar um pouquinho da minha história, tentar não me alongar muito, mas explicar como é que eu cheguei até aqui. E aí vou puxar o fio lá para trás, né, da família. Eu sou neto de imigrantes fugidos da Segunda Guerra Mundial lá na Europa, né, família de avós poloneses, então escapando no pós-guerra, depois de histórias de sobrevivência lá muito impressionantes, que de certa forma ajuda a moldar um pouco a casca da família aqui ao longo da vida. Eu já sou nascido em São Paulo. Meu pai era polonês, né? Nascido na Polônia, é polonês, e eu sou nascido em São Paulo, crescido em São Paulo, então sou um paulista típico, e tive uma infância muito tranquila, assim, era razoável aluno, era melhor futebolista do que aluno, mas eu era um bom aluno. E aí, como universitário, eu fiz a Fundação Getúlio Vargas, entrei na GV em administração, e por livre e espontânea pressão do resto da família também fiz direito, que naquela época a turma achava que eu tinha vocação para advogado e me pressionava para fazer direito. Então entrei na PUC e toquei as duas universidades juntos, o que para mim foi muito legal. O direito até hoje me ajuda de alguma forma, apesar de eu nunca ter exercido. É bom saber um pouquinho de direito. Então fiz as duas universidades e minha carreira profissional começa no mercado financeiro. Eu começo no investment banking do Bank of America, lá atrás. Comecei, então, com um pezinho no mercado financeiro, trabalhei praticamente 2 anos em mercado financeiro, naquela loucura de M&A, muito comecinho de carreira ainda, então falei, putz, acho que isso aqui não é para mim, eu não queria passar a vida dentro de um banco, eu tinha isso como uma coisa que não me identificava muito, e aí resolvi um pouquinho para o lado do marketing, né? Fui procurar trabalho em marketing, trabalhei numa agência pequenininha por praticamente 1 ano, e depois eu fui parar no Fulano, da FBIS, e puxando aqui um pouquinho o fio do episódio anterior, que é do Roberto Grossman, claro, que falou com você, não só dele, né, mas do Marcelo Castelo, do Paulo Loeb, que hoje está como CEO da CRM Boros,
e fiquei lá durante 4, 5 anos, numa posição que hoje, olhando para trás, era um project manager. A gente trabalhava muito com a Vivo era um dos principais clientes nossos naquela época, no começo dos dados, quando a gente começou a fazer dados para celular, ainda muito no princípio dessa coisa do SMS, e trabalhei muito com o Marcelo Castelo, não sei se você conhece o Castelo, Dani, ele trabalha Não. hoje, ele era um dos sócios da FBIS e hoje ele está radicado nos Estados Unidos, lá em Miami. É um cara que eu aprendi muito com ele, um cara muito obstinado no trabalho, um cara muito sério, muito disciplinado, e eu trabalhava colado com ele era um dos sócios, eu trabalhava colado com ele, e a gente tocava os projetos da Vivo, né? Então aprendi também muito sobre o que é ser fornecedor de uma empresa gigantesca como a Vivo. Para quem não conhece, a Fulano/FBIS foi uma das primeiras empresas assim da internet lá atrás, isso bem comecinho, antes, quando tudo era mato praticamente aqui no Brasil, fundada por uma turma muito raçuda que conseguiu criar um negócio importante. Depois essa empresa foi vendida para o grupo WPP mais adiante. E lá eu aprendi muito sobre como trabalhar com tecnologia, né? Lá foi o meu primeiro banho de tecnologia, eu comecei a entender um pouquinho o que era esse mundo e também como funcionava a dinâmica de uma empresa, né? Porque eu vinha de mercado financeiro, então ali eu entendi um pouquinho como funcionava a dinâmica da empresa, mas era uma empresa bastante modelo startup, sabe? Já era uma startup antes de as startups serem classificadas como startup ou ter todo esse know-how e esse conhecimento que hoje é fácil de conseguir. Então, para mim, foi uma baita escola estar lá na FBIS naquela época. Fiquei lá por 5, 6 anos, e a minha família é uma família de comerciantes típica, né, de imigrantes, e desde que eu estava no berço, meu pai e a família me convidavam para ir para o negócio da família, mas eu quis fazer esse caminho de faculdade, trabalhar em empresas grandes, banco e tudo mais, para depois vir para os negócios da família. E aí eu, depois de alguns anos na FBIS Fulano, eu vou para os negócios da família, primeiro começando com um projeto de importação de periféricos de informática. Então era eu e minha irmã, né, não era o principal negócio da família, pensa que quase que um negócio novo, um new business unit nas coisas que a família fazia. E eu começo a fazer importação de periféricos junto com a minha irmã. E aí eu tenho talvez a minha primeira experiência de gestor mesmo de uma empresa, sem saber, ainda muito novo, de tocar uma empresa mesmo. A minha irmã cuidava da parte financeira e eu estava cuidando já do comercial e fazendo toda a parte de importação. Então, de repente, eu começo a viajar para o exterior, a ir para a China, a ir para os Estados Unidos, a desenvolver fornecedor, a desenvolver todo o conhecimento da logística de importação, da parte de finanças de importação, e literalmente colocando o pé na água e fazendo. Então, para mim, foi uma experiência muito legal, e a gente cresce esse negócio de periféricos para importação, e com esse know-how de importação que a gente desenvolveu, eu começo a entrar no principal negócio da família, que eram têxteis, né? A gente tem uma empresa têxtil, até hoje meu irmão está nesse negócio, na época era meu pai e meu irmão, e eu começo a fazer também importação de têxteis, dado o know-how que a gente tinha desenvolvido em importação de periféricos de computador. Não era um business que a gente fazia dentro do mundo têxtil, mas a gente começa a desenvolver fornecedores, montar equipe e fazer importação de têxteis. E essa foi uma época muito divertida para mim, do ponto de vista de conhecer novas fronteiras, porque aí eu comecei, de fato, várias vezes para a China. No começo eu ia sozinho, depois eu levava a turma de produto, turma comercial, e para mim foi um momento de muito desenvolvimento pessoal, assim, de você ir para lá, pousar na China, né, descer, legal, você chega na principal cidade, é tudo bonito, mas depois você pega um carro, vai 8 horas para o interior da China, tem um cara só na cidade inteira que fala inglês, e é um inglês super macarrônico, e você está ali negociando containers com o cara. Foi uma experiência realmente muito rica, de aprender a fazer um pouco de comércio exterior, e tocando o negócio têxtil da família, que era o principal negócio da família. Fiquei nisso há alguns anos. Tem um momento importante nessa história, que tem uma virada de câmbio, e a gente fazia tudo com capital próprio, a gente não pegava financiamento, e quando tem essa virada do câmbio, a gente puxa o freio de mão, e aí um pouco da experiência do meu pai, né, o gray hair da família, que fala, cara, o Brasil é perigoso em questões de câmbio, vamos dar uma segurada nas importações, porque o câmbio vai virar, e de fato, uma hora que o dólar estoura, a gente segura as importações, pula uma temporada, né, porque no têxtil você tem as temporadas, e aí a gente para de importar, literalmente, porque o dólar estoura, e eu me volto para as operações da companhia aqui no Brasil.
A gente tinha uma rede de lojas, de quase 20 lojas, Brasil afora, em mais de 10 estados, e eu começo a cuidar dessas operações das lojas, e aí eu tenho uma outra experiência muito, muito rica para mim, que é barriga no balcão, visitar os clientes e estar tocando uma rede de lojas de varejo mesmo, porta de ferro, nos grandes centros comerciais do Brasil, e conheço muito dessas PMEs, eu começo a visitar muito, a ter muita interação com pequenos e médios empresários, que daqui a pouco a gente conecta isso com a OMI, tá? Mas para mim foi uma super experiência de estar num varejão aprendendo sobre como é que funciona esse mundo. Mas quando a gente para de importar, eu, de certa forma, começo a perder um pouco do ânimo com o negócio. Eu estava muito animado, aquilo chegou a representar quase 40% do nosso faturamento, e a gente volta para o mercado interno, que é o que era a empresa antes de eu entrar. E aí tem um momento, para mim, que é muito pivotal na minha carreira, que é a hora que eu decido sair. Porque é diferente você sair de um banco, sair de uma agência, sair de uma empresa, versus sair do negócio da tua própria família. Um negócio que já tinha 30 anos antes de eu entrar e que continua até hoje sob a gestão do meu irmão, mas eu viro pro meu irmão, que basicamente era meu sócio, meu pai já estava praticamente aposentado, e falou, eu vou sair. É uma decisão que, até hoje, voltando, olhando em retrospectiva, é uma decisão pivotal na minha carreira, de sair de um negócio que era importação, China, varejão, lojas e mercado físico, produto físico, para mim jogar uma coisa totalmente nova. Eu tinha um comichão aqui dentro falando, cara, não é isso que você vai fazer o resto da sua vida, E negócio familiar muitas vezes tem essa característica, uma coisa que você entra e fica a vida inteira, muita gente fica a vida inteira. É um negócio que vai bem, então traz uma condição financeira legal, muitas vezes, mas eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer. E aí eu tomo a decisão, converso com meu irmão, falo, olha, durante um ano eu vou ser seu executivo, agora eu faço o que você precisar, se organiza porque eu vou sair daqui a um ano. E a gente conversa, foi tudo super bem resolvido, assim, uma saída muito madura da empresa. E eu fico um ano, ele fala, então agora você vai para o financeiro, porque eu estava cuidando dos fornecedores, das lojas, dos clientes, e ele estava lá na cozinha da companhia. E eu viro praticamente CFO da empresa, e ele vai para o front, Ele vai para frente dos fornecedores, dos clientes e tudo mais. E aí eu tenho uma experiência de um ano praticamente de CFO, ficando só no back-office, organizando a casa, e eu não pensava em estudar naquela época, não estava no meu radar. Eu tinha feito 2 faculdades, estava, de certa forma, cansado da academia, o que é um arrependimento meu, eu devia ter estudado mais depois da faculdade, mas eu tinha ficado uns anos meio de ressaca, assim, de muita faculdade, e aí me aparece na frente um programa que eu achei super interessante, que era um mestrado feito pela Georgetown University, de Washington, junto com a FGV do Rio e a ESADE, que é uma top 5 de business lá da Espanha. Essas 3 universidades criaram um programa de um mestrado, não é um MBA, era um mestrado mesmo, colação de grau, com tese e tudo mais, que você fazia um mês em cada uma dessas faculdades, um mês na China, e entre os módulos você tinha aulas online. Eu achei isso super legal, porque eu falei, putz, eu preciso me descolar um pouco do negócio da família. Você sai do negócio da família, mas você não sai da família. Então eu precisava me desvincular de alguma forma, eu achei que estar fora do Brasil, inclusive, seria uma boa experiência. E aí eu vou para os Estados Unidos no final do ano e começo esse mestrado, que para mim foi também um super divisor de águas, assim como a decisão de sair dos negócios da família, porque ali eu começo a abrir a mente. Então você senta, a primeira interação no mestrado foi sentar do lado do cara no ônibus, indo para o jantar de inauguração, uma figura chamada Todd, de 2 metros, tudo bem, sou o Fábio, prazer, tal, o que você faz? Ele falou, cara, eu acabei de passar 4 anos liderando 870 soldados no Afeganistão. Essa coisa de você, de repente, sair da tua casinha, e a outra era diretora de café da Starbucks, o outro era a infraestrutura da Apple, a outra tinha uma ONG não sei aonde, tinha 3 executivos do Citibank, era uma turma de 34 alunos internacionais, tinham só eu e mais 2 brasileiros, e isso vai abrindo minha cabeça, e eu começo a falar, cara, para onde o mundo está indo? E aí que eu entro, de fato, acho que entre 14 e 15, que eu entro no mundo de tecnologia, falando, esse aqui é o futuro, eu estava num outro planeta, e eu começo a me interessar por isso, e aí que a gente se conhece, né, Dani? Porque aí eu estava jogando tênis naquela época, super amador, de forma amadora, assim, eu não era longe de ser um cara que jogava sério,
mas naquela época tinha os apps popando para tudo. Eu falei, cara, não tem um app para fazer isso, eu vou criar um app, meio que era um projeto quase que uma aventura mesmo. Não tinha lido nenhum livro sobre nada de startups, eu estava começando a entender o que era aquilo, e um pouco do meu perfil de me jogar e ser atirado do ponto de vista assim de meter a cara mesmo e tentar fazer. Eu fui atrás de um primeiro investimento, né? E eu queria, tudo que eu não queria era friends and family, eu queria pessoas que conhecessem do mercado, porque tinha acabado de sair de uma gestão familiar, não queria envolver família, não queria envolver amigos, e aí eu capto dinheiro com gente do mercado, né, que conhecia ou de internet, ou de como funcionava a tecnologia, ou de mercado financeiro, antes de conhecer os fundos, né, isso é lá 2014, 2015, então eu faço uma rodada, dá para chamar de anjo, dá para chamar como quiser, levantei naquela época um dinheiro importante para valores da época, e eu criei um aplicativo de tênis para tenistas, trago o Gustavo Kirten como sócio, né, o Guga, que foi uma outra aventura grande, ir atrás dele, conseguir convencê-lo, e ele tem uma estrutura muito grande que blinda ele, então foi um processo longo ali de 6 meses, aí que eu conheço o Marcelo Franco, Dani, também, que é um grande amigo nosso, investidor também, e eu toco o mestrado junto com esse projeto, que era um aplicativo para tenistas, sediado nos Estados Unidos. Eu não abri nem CNPJ no Brasil, eu abri a empresa nos Estados Unidos, fiz toda a estrutura lá, era um produto voltado para o mercado americano. E aí, durante 2 anos, eu faço esse mestrado e toco essa startup, que para mim foi eu fiz o mestrado profissional e o mestrado acadêmico ao mesmo tempo. Né? Eu fui foi uma experiência concomitante, assim, muito legal. A academia, né, de aprender com toda essa gente, o que eu mais valorizei ao longo dessa estada no mestrado foi aprender com essas pessoas de backgrounds tão diversos e com histórias de vidas tão diversas e de culturas diferentes, e também ter feito o próprio aplicativo. E aí a gente ganhou tração, ganhamos prêmios, e aí foi uma história muito legal. Chegamos a ter mais de 100 mil downloads, a gente tive até uma rodada de aportes, Vale do Silício, enfim, teve uma jornada super legal de praticamente 2 anos nos Estados Unidos, e aprendendo o que era trabalhar com tecnologia. Acho que aí eu começo, de fato, a formar, moldar os skills que me ajudam hoje na OMI, que é desenvolver produto, liderar gente, falar sobre marketing, falar com os clientes, aprender com os clientes. O Smash, ele anda bem, mas em determinado momento eu começo aí também os aprendizados de uma primeira jornada de um cara que saiu literalmente do comércio têxtil, foi parar de repente ali num app esportivo de tecnologia, de modelo de receita não ser um modelo sólido que me dava confiança. E aí, quando eu perdi a confiança no modelo de negócio, eu resolvi puxar o freio de mão e voltar para o Brasil. E aí, até alguns dos investidores queriam que eu continuasse. Eu falei, cara, eu não acredito mais nesse modelo, não acredito mais nisso que a gente está construindo, e eu prefiro parar do que fazer um final do que ficar tentando esticar a corda, quando eu tinha perdido a confiança naquilo que a gente estava fazendo. E aí eu volto para o Brasil. Eu estava muito baseado nos Estados Unidos, praticamente ficando o tempo todo lá. E como eu tinha aprendido bastante nessa época sobre startups, aí sim, feito toda a educação, lido os livros, frequentava todos os eventos que tinham, basicamente eu estava boa parte do meu tempo em Nova York, eu tinha aprendido bastante e eu me aproximo do GV Angels, que é o grupo de anjos da FGV, né, liderado pelo Mike, que também é líder da Ace Ventures, e lá eu começo a participar, começo a fazer alguns investimentos anjo e entro para o comitê de seleção do GV Angels. O GV Angels é o grupo de investimento anjo mais bem organizado, estruturado e profissional que existe hoje no Brasil, ligado a uma universidade. E eu entro para o comitê de seleção e durante 1, 2 anos a gente fica olhando startups e fazendo investimentos em startups. E aí eu começo a criar o meu networking no Brasil, porque se você pensar a minha história como empreendedor / executivo de tecnologia, eu comecei fora do Brasil, eu não conhecia as pessoas aqui no Brasil, aí que eu conheço os primeiros investidores, os primeiros founders, e eu vou criando um laço com vários founders, né? Seja pelo GV Angel, seja porque eu começo a trocar com vários founders para entender o que eles estão fazendo e procurar qual seria a minha próxima jornada. Numa dessas interações, pelo GV Angels, eu fui convidado para um evento, e aí eu conheci o Marcelo Lombardo, que é o fundador da OMI, ele estava pitching a OMI para a turma lá,
E eu estava, naquela época, eu brinco que eu morava no Santo Grão, né? Porque eu tomava café, almoçava e fazia o café da tarde no Santo Grão, trabalhava de lá, fazia das reuniões lá. Eu tomei muito café naquele Santo Grão. E eu estava conversando com muita gente naquela época, quase fui parar em fundo, quase abri uma startup com um amigo que chamou para a gente fazer um SaaS. Estava estudando um pouco qual que seria a minha próxima jornada. E quando eu vejo o Marcelo fala, putz, estou procurando uma pessoa, vamos conversar. Estava conversando com todo mundo e eu vou conversar na OMI com o Lombardo, que é o fundador da OMI, e ele estava procurando uma pessoa que tivesse um background que é muito difícil de achar, e eu estava procurando uma coisa que também é difícil de achar, e aqui já entrando um pouco no mundo de operações, né? Ele fala para mim assim, pô, tô procurando um cara para ajudar a tocar o bumbo, que conheça de startups, que saiba ter protagonismo de dono, que seja multidisciplinar, que seja mão na massa, mas que também tenha uma formação analítica, financeira, que consiga pensar dados e tudo mais. Falei, cara, opa, esse cara aqui sou eu. E eu ainda não tinha me visto como tal, né? Eu não tinha ainda feito essas conexões do que eu tinha aprendido como empreendedor, como CFO por um tempo, como gestor por muito tempo, como vendedor, como importador, como formador de equipe comercial. Eu tinha passado por uma série de experiências profissionais, mas eu nunca tinha juntado isso como isso pode ser operações. E nessa interação com o Lombardo e com o sócio dele, que é o Rafael Olmos, que é o co-founder, o CTO, falei, cara, esse cara sou eu, né? E aí deu um estalo e converso durante uma semana com toda a turma da OMI, naquela época da liderança da OMI, e por acaso eu tinha tido algumas interações com o Rigonati, por causa da minha startup de esportes, já tinha falado com ele uma ou duas vezes, e o Rigonati, que é um dos sócios da Stella, era investidor da OMI, e aí também isso também criou um bom flow. Eu fui falar com a Laura também, que era sócia do Rigonati naquela época, que foi super também generosa, e aí passei por esse processo de entrevista e eu entro na OMI, né? Então, que ano, Flax? Isso foi fim de 2018. E aí começa a minha jornada na OMI. Paralelo a isso, aconteceu uma coisa curiosa também. O GV Angels estruturou um primeiro processo de eleição porque o Mike e os primeiros fundadores do GV Angels tinham outras funções, né? Tinham sua vida profissional também e queriam eleger uma chapa, né, de nova gestão. E aí o Vlado Teixeira, que é uma figura conhecida aí de investimento anjo, ele me liga e ele fala, Flax, vamos concorrer para a chapa, tal, você está envolvido já no comitê, a gente já era do comitê de seleção que fazia o screening das startups. Eu falei, poxa, Vlado, eu acabei de entrar aqui na OMI, tô com um caminhão de coisa, muito obrigado, não, super me interessaria, mas eu não vou conseguir me dedicar, tudo mais. Ele, tá bom, beleza, ficou decepcionado. Aí 2 semanas depois ele me liga e fala, eu não estou mais te convidando, agora estou te convocando. A gente vai formar uma chapa e você vai ser diretor do GV Angels. Depois tá bom, desde que a gente traga mais uma pessoa, porque eu não vou conseguir dedicar o tempo necessário para isso. E aí a gente coloca mais uma pessoa a mais na chapa, a gente pede uma licença para ter mais uma pessoa na chapa, a gente forma uma chapa super legal e ganha a diretoria do GV Angels. Eu também fico 3 anos como diretor do GV Angels. Isso foi já entrando na pandemia, então a gente toca o GV Angels durante praticamente 3 anos, que também foi uma experiência muito legal para mim. Eu gosto muito desse contato com outros founders, outras startups, porque você abre a cabeça, você aprende muito, e nessa gestão a gente também traz o William, que hoje é um dos sócios da SaaSholic. O William profissionaliza pra caramba junto com a gente o GV Angels e cria um grupo muito parrudo e que está até hoje indo super bem. Então, essa minha jornada aqui, ela passa por um mestrado acadêmico, passa por uma aventura como founder que me traz uma experiência brutal de uma série de fatores que me ajudam muito hoje, e aí tem o GV Angels junto com a entrada na OMI. E aí teve algumas coisas nesse ínterim que acho que é legal também falar, que também me ajudam bastante, que em determinado momento algumas pessoas começaram a me procurar para fazer alguns investimentos anjo. E aí eu, junto com um amigo meu da GV, a gente acabou até estruturando 2 ou 3 deals, que a gente juntava a gente que queria investir, e como eu estava em contato com vários founders, a gente organizou umas mini rodadas anjo e pegamos um pedacinho do equity como um FII, nada em dinheiro, mas em equity, e algumas delas estamos até hoje, outras já saímos. E eu também liderei alguns processos de investimento dentro do GV Angels, porque a cada investimento que a gente fazia, tinha um líder, né, dentro do grupo.
e eu acabei liderando um dos investimentos que no final teve uma saída, uma OTA, para um grupo grande de turismo. Então, teve uma série de experiências aí entre também investidor e diretor do GV Angels, além, obviamente, do meu full-time job, que é onde eu coloco toda a minha energia, que é na OMI, que é um pouco da história que a gente vai explorar aqui. Então, essa é um pouquinho tentando fazer aqui em poucos minutos a minha história, como é que eu cheguei aqui na OMI. Cara, isso é tudo menos um pouquinho, né? Tem nada de pouco aqui nessa história. Cara, animal, assim, bem generalista, né? Você vai conectando os pontos. Você tem a experiência na FBIS, onde as agências digitais naquela época lideravam, né, os primeiros avanços de tecnologia. Né? Os principais desenvolvedores estavam dentro das agências, fazendo front, fazendo back. Não tinha... Esse mercado de startup ele ainda era muito embrionário para recrutar esse talento. Aí depois você vai para o negócio da família, cara, que você começa a pisar na China direto, aí você volta para dentro, retail brasileiro, cara, que pô, é super desafiador, faz essa operação, aí você vai buscar mais conhecimento técnico, acadêmico, em paralelo você está experimentando com o Smash, né? Aí você volta e fala assim, cara, e aí, o que está acontecendo de inovação? Deixa eu meter a mão também. E aí chega um trem, né, a 400 km por hora e fala assim, pô, pula aqui no trem com a gente, você pula no trem a 400 km por hora, tá lá há 7 anos agora. Cara, assim, puta, mega impressionante. Eu vou começar, se você tivesse, dentro de tudo que você acabou de contar, assim, quer dar um ou dois ou três highlights nessa sua formação ou nessas experiências que você teve, já trazendo para os desafios que você vive dentro da liderança, dentro da operação nervosa ali da OMI, cara, que te ajudam a navegar ou que foram fundamentais para você conseguir ter um contexto, uma visão do desafio melhor, alguma coisa que te destaca, seja dentro da FB, seja no negócio familiar, seja na parte acadêmica, ou nas interações com os peers que você teve ali no mestrado, que hoje são pilares na sua gestão? Cara, eu tenho talvez uma linha comum em tudo isso, do que você está falando, que eu acho que é ser um bom ouvinte, né? Eu sempre procurei ser um bom ouvinte, talvez ouvir mais do que falar, né? Escutar muito, e aí também tem a questão da curiosidade / aprendizado, que está ligado com isso de ser um bom ouvinte, né? Então, talvez em todas essas interações, e elas não foram lineares, né? Se você pegar, são indústrias diferentes, contextos diferentes. Uma coisa você está numa cadeia de importação, outra coisa você está no varejo, outra coisa você está numa agência, num banco. Eu sempre escutei bastante, assim, eu gosto muito de escutar, especialmente na chegada, né? Quando você chega num desafio novo, tem aquela turma que gosta de fazer o plano e sair fazendo tudo, né? Vou impor aqui meu ritmo, botar meu carimbo e tal. Eu acho que eu tenho uma postura diferente, eu gosto muito de ouvir, pegar contexto e ser muito curioso e aprender rápido, né? Então, talvez essa seja uma linha aqui, de tudo isso que você falou, que seja muito marcante para mim. Quando eu entro num projeto novo, ou numa função nova, ou assumo um desafio diferente, eu sou um cara que escuto muito, eu converso muito com a ponta, assim, eu gosto muito de saber o que está acontecendo lá na ponta, qual é a dor do cliente, ou do colaborador, ou da operação como um todo, o que está acontecendo, quais são os desafios, aonde que estão as questões chaves que podem ser giradas e mudar o cenário. Isso envolve muita conversa, né? E ouvir as pessoas, ganhar a confiança delas, ser um cara que as pessoas confiam em abrir de fato, né? Porque as pessoas têm uma postura, às vezes, defensiva ou natural de não querer falar a verdade, ou não falar toda a verdade, ou muitas vezes dar aquela enfeitada na história. E você conseguir chegar na verdade para ter um diagnóstico profundo do que está acontecendo, para aí você conseguir colocar em marcha um plano ou eventual ação que você vai fazer, é fundamental. Então, se você não tem um diagnóstico profundo, é difícil você conseguir acertar. Então, para falar uma característica comum, eu acho que eu puxaria essa de ouvir muito, e aí ter uma curiosidade, aprender rápido para conseguir navegar nesses cenários diferentes, né? Que em cada um deles foi um desafio diferente. E hoje, de certa forma, se você puxa o que é uma scale-up, trazendo para a nossa realidade,
é um aprendizado contínuo, né? Um dos valores aqui na OMI é o aprendizado contínuo, que a gente fala muito, e não só fala, a gente exerce muito. Aqui muda tudo, todo dia, o tempo todo, assim, até hoje, tá? A gente fala, não, a OMI é grande, né? Você falou, pô, a OMI tá grande, tal, daqui a pouco a gente fala dos números e tudo mais, mas a gente tá aprendendo o dia inteiro, né? E a gente testa muito, a gente erra bastante, só que a gente acerta muito mais do que a gente erra, tá? Então, assim, a todo momento a gente está aprendendo, a gente está se desafiando, a gente está testando coisas novas, a gente está fazendo projetos novos, iniciativas novas, e isso requer uma capacidade de leitura do cenário, de aprendizado e também de atitude rápida. Putz, aqui, beleza, erramos, zema com a cara na parede, fecha, encerra ou tira da frente e vamos botar energia no que está dando certo. E acho que isso também, trazendo para minha responsabilidade hoje, está muito ligado com isso que eu aprendi nessa jornada, de testar, de errar rápido, de botar energia nas coisas que estão dando certo e ir mais fundo. Então, para responder sua pergunta, essa é uma característica marcante. Legal. Cara, voltei aqui até nas minhas anotações do bate-papo com o Leandro Bassoi, e ele fala uma coisa muito parecida com o que você acabou de falar, abre aspas, fecha aspas aqui, galera. Transparência economiza tempo. Falta de transparência joga problema para frente, vira corredor, vira cafezinho. Quem não é transparente tira a velocidade da companhia. Né? E o que o Flax acabou de falar, de estar próximo, de não ouvir as meias verdades, quer dizer, os dois que estão sentados nessa cadeira de operações complexas, com centenas, milhares de funcionários, essa necessidade de ter esse canal aberto com quem reporta diretamente, para você estar sempre pegando a história por completo, para poder ter mais dados para tomada de decisão. Então, cara, chamou a atenção. O Lucas Marques, da ex-Melios, falou a mesma coisa, a proximidade que ele tinha com a equipe dele, está sempre próximo, ouvindo, atento aos detalhes. Então, cara, se eu tivesse já... Não precisa nem de AI para descobrir o que esses CEOs têm em comum até agora, cara. É uma liderança transparente para você poder ter realmente um termômetro real do que está acontecendo ali no seu time, na sua operação. E aí você tem que ter um ambiente de confiança também, né, Dani? Porque, assim, de novo, tem muita coisa em jogo para as pessoas que estão lá, para todo mundo. Então, se você não tem um ambiente de confiança e você não vai usar isso contra a pessoa que te trouxe, né? Alguém vai te trazer um problema, você não vai chegar depois e falar, não, esse cara, né? Você não vai apontar o dedo. Assim, é você ter um ambiente de confiança mesmo, e de novo, aqui puxando para o trust, né? Que tá lá no nosso site, assim, de não empurrar o problema para debaixo do tapete. Assim, ninguém vai ganhar com isso, geralmente. Só que as pessoas fazem isso por Claro. instinto de defesa. Então, você criar um time que confia em si mesmo, confia um no outro, e sabe que ao expor uma fraqueza, ao expor um problema, ao se expor, você está contribuindo e não, eventualmente, criando uma ameaça para si. Aí você cria um time de alta performance, um time que confia e que vai encarar os problemas e vai tirar, né, não é nada pessoal, é sobre os problemas e as coisas que a gente tem que resolver. Toda a literatura sobre liderança fala de psychological safety nos times, né? Para você ter esse tipo de troca. E aí eu já vou pegar o gancho já vi que tá aparecendo umas perguntas aí, Ivan, Thiago, galera, vamos colocando aí que eu já vou trazer o Beto aqui, então fica à vontade para trazer para o Flax aí as suas dúvidas, já eu faço essa transição. Você falou da questão de aprender, de experimentar, de acertar mais do que errar. Perfeito. Mas quando você está numa posição de C-level, né, e você tem algumas camadas, né, entre você e quem está lá na ponta, seja o time de CS que fala diretamente com o cliente, ou seja um time de produto que está rodando alguns testes AB, como é que você absorve esse conhecimento, Flax? Como é que você consolida o que está acontecendo na granularidade ali da operação do dia a dia, para você ter esse dado, para você ter uma visão mais real do que realmente está acontecendo e te ajudar na tomada de decisão? É processo, é ferramenta, é uma estrutura de report que quando chega para você ainda consegue ter a densidade daquele conhecimento? Como é que é, operacionalmente falando, cara? Cara, eu vou separar aqui talvez em três coisas. Assim, você tem os dados, né? Você tem a equipe, e aí você tem o colocar o pé na operação mesmo, né? Descer,
né? No sentido de ir olhar lá embaixo se o que está chegando para você tá certo. Então, quando você fala assim dos principais indicadores, né? E aí isso aqui é um dos carros-chefes do que a gente faz aqui na OMI. Quando eu cheguei aqui, eu brinco, né, com o Marcelo, era tudo mato, né? Eu cheguei aqui, tá, como é que funciona operações? Não, operações era eu e mais tinha duas pessoas que não eram operações, tinha uma pessoa no marketing, uma pessoa assim, em vendas. Eu falei, não, junta nós três aqui que agora a gente é operações. Qual que era o tamanho, E Flax? Qual que era o tamanho dessa tinha, operação em 2018? acho que tinha umas 80 pessoas, 90 pessoas, uma coisa assim. E aí a gente começou a estruturar, literalmente, quais eram os principais dados que a gente ia começar a rastrear e monitorar, e isso, ao passar dos anos, virou um negócio realmente super parrudo. Hoje a gente enxerga a operação, não só a nossa operação interna, mas a OMI tem mais de 120 franquias Brasil afora. Então você tem todo o monitoramento de tudo que acontece dentro de casa e todo o monitoramento de tudo que acontece lá na vida do nosso franqueado, que é parte fundamental e integrante do nosso negócio. Né? Nossa rede de franquias é uma rede muito forte, muito próxima conosco. Então, existe hoje um cockpit de controle em que a gente passa o dia inteiro. Eu passo o dia inteiro aqui, estou olhando aqui para os lados, que eu tenho mais 3 telas aqui em volta da minha tela principal, onde eu fico olhando o dia inteiro. Às vezes eu estou olhando venda, às vezes eu estou olhando o desempenho de um canal de venda, às vezes eu estou olhando o desempenho de um franqueado em específico ou de um time. Então, existe sim um trabalho intenso de você monitorar os dados, né? Primeiro você precisa organizar, estruturar e criar toda essa estrutura para você conseguir ter o dado na granularidade e na precisão que você vai precisar para tocar o negócio. Então, isso eu falaria de dados. O segundo aspecto, eu vou pular o segundo e vou para o terceiro, depois volto para o segundo. O terceiro aspecto é você conhecer, de fato, a operação. Então, acho que essa é uma vantagem que o tempo de casa me traz. Hoje eu sei como funciona a OMI. Assim, tirando o desenvolvimento do produto OMI, que isso fica na mão do Rafael Olmos, que é o co-founder CTO, que eu não me envolvo muito no desenvolvimento do produto em si, o restante eu conheço muito bem, assim, eu conheço com bastante profundidade, eu quero acreditar que conheço com bastante profundidade, né? A empresa vai crescendo, às vezes você vai perdendo um pouco né? Mas eu conheço, já participei de muita coisa aqui, e o fato de ter tempo de casa, você vai criando densidade e profundidade sobre a coisa que funciona. Então, muitas vezes eu olho um dado, porque os dados também são ótimos para te mentir e para te enganar. Então, assim, às vezes eu olho o dado e falo, isso aqui tá errado. Ah, como é que você sabe, Flá, que está errado? Eu falei, tá errado, pode ir lá olhar que tá errado. Por quê? Porque eu sei como é que funciona a operação, eu sei como é que funciona uma franquia, eu sei como funciona o canal interno de vendas, eu sei como funciona o inbound, eu sei como funciona o CS, eu sei quais são as métricas principais da companhia. Acontece o tempo inteiro, eu olho o dado e falo, esse dado tá errado, pode ir lá olhar. Aí alguém vem depois da tarde, o cara me liga, Flá, aquele dado estava errado. Então, assim, eu acho que conhecer bem o negócio, conhecer bem o cliente, conhecer bem a dinâmica, as métricas principais, o unit economics, conhecer os SLAs, conhecer as taxas de conversão, enfim, todos os indicadores, independentemente da startup que você está operando, ter essa profundidade faz com que esse painel de controle que eu falei anteriormente, ele seja um instrumento fundamental. Mas se eu estou vendo uma montanha e o painel fala, não, a pista está reta, pode ir reto, eu falo, não, cara, eu sei que tem uma montanha lá, porque eu estou vendo a montanha, eu sei que lá tem uma montanha, eu não vou reto, o indicador está errado. Então, eu acho que você criar um mix de um grande painel de controle, grandes indicadores que você consegue olhar, mas você ter a granularidade, como é que funciona lá na ponta, cria esse senso do que você me perguntou, como é que você navega tudo isso e consegue, de certa forma, tentar tirar a verdade do que está acontecendo. E o pilar 2, que eu pulei, que é onde eu queria concentrar mais a minha resposta, são as pessoas, cara. Assim, para mim, o sucesso da OMI está na construção de um time de alta performance, na seleção, no recrutamento, na gestão e no desenvolvimento de pessoas excepcionais. Para mim, acho que esse é o principal pilar. Tá? Então, assim, no final, esses outros dois são complementares a você ter um time de excelência, um time que você confia, gente muito capaz, que você trabalha junto, que você consegue produzir junto e tirar o melhor de toda uma equipe, que é isso que faz o negócio. Na prática, assim, para mim, esse é o principal pilar e é onde eu concentro muito do meu esforço, e foi uma coisa que eu fui desenvolvendo e aprimorando, e até hoje eu procuro aprimorar, que é escolher bem as pessoas e fazer com que elas voem aqui dentro e desenvolvam
o seu melhor potencial. Perfeito. Outra similaridade com esses CEOs fantásticos que tivemos aqui nessa temporada, né? Todo mundo, Roberto, Bassoi, todo mundo reforçou muito o quanto ter gente incrível, alinhada, é fundamental para o sucesso. O resto são curvas de aprendizado e melhorias, mas tem que ter o primeiro passo é ter pessoas super capacitadas e com vontade de aprender, com vontade de participar ali. Legal. Eu vou passar para o Beto depois dessa pergunta aí, galera. Flax, aqui em off antes eu li para você aqui um post que eu encontrei no LinkedIn falando de alguns números, né, macro numbers ali da OMI, faturamento, número de clientes, e o que me chamou muito a atenção foram 24 mil nesse post, não oficial, de 24 mil contadores, né, dentro desse ecossistema. E aí eu queria que você destrinchasse aqui para a gente qual que é o papel desse contador. Eu sou filho de contador, meu pai está há 63 anos no escritório que era da mãe dele, já teve 400 clientes, hoje já tem 38. Né? Todo dia a gente pergunta para ele, ainda está pagando as contas, ainda está pagando a luz? Se está, continua. O dia que não tiver, a gente vê o que faz. Então, cara, como é que é essa estrutura? Né? Como é que da OMI até o cliente final, qual que é o papel do contador? Você falou de franquia também, falou um pouco de inbound. Dá esse retrato para a gente. E aí, na sequência, Beto, começa a trazer aí a pergunta da galera. Boa, vou tentar ser breve aqui para explicar a estrutura. Assim, basicamente, hoje o contador está no centro da nossa estratégia. Né? A gente chama o contador de parceiros e essa foi uma sacada da companhia, do Lombardo, junto com o Rigonati, enfim, com a turma que estava aqui no começo, com o próprio Rafa, de trazer o contador para o centro da estratégia. Então, hoje o contador, para a gente, ele é nosso sponsor, além de ser um grande beneficiado do nosso ecossistema de soluções. Então, hoje o contador, ele faz um relacionamento conosco através dos franqueados. Então, o franqueado tem um relacionamento com os contadores da região e a gente valoriza muito essa regionalidade, né? Então, você tem franquias Brasil afora, porque você tem em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, ou na Bahia, ou no Ceará, ou no Tocantins, você tem gente local se relacionando com os contadores locais, criando uma relação de confiança e explicando a nossa proposta de valor para esse contador. E esse contador, ele traz o cliente final, que é a PME, né? A gente atende as PMEs do Brasil todo. E esse contador, quando o cliente dele, a PME, utiliza o nosso sistema, utiliza o OMI, ele tem um ganho de produtividade absurda. Né? Então, o contador, ele é um grande beneficiado quando os clientes dele saem do papel de pão, do Excel, ainda, acredite em mim, ainda tem malote, aqueles malotes antigos que as pessoas mandam notas fiscais, assim, ainda o Brasilzão é muito Brasilzão, né? Não é a Faria Lima. Então, essa turma do Excel, papel de pão, caneta, né? A brincadeira que a gente faz, né? Que nosso concorrente é a Tilibra, essa turma do analógico, quando ele se digitaliza, essa PME, a vida do contador fica muito melhor, porque ele recebe tudo digital, claro, tudo integrado no painel do contador. Fora que a gente tem hoje, com o passar do tempo, a gente tem uma suíte de soluções para o escritório contábil que é incrível, que organiza todas as tarefas, né, um gestor de tarefas. A gente tem um software que é feito em joint venture com mais 4 empresas para a própria contabilidade. A gente entrega o OMI também para o contador. A gente tem cursos que são uma parte importante da nossa estratégia, né, de educação, em que a gente também tem uma série de cursos para o contador e para o empreendedor final, né, para o cliente final. Então, tem toda uma suíte de soluções para o contador que ele se beneficia de ter um relacionamento com a OMI. Então, o contador, no final, ele é uma peça-chave na nossa estratégia e um grande beneficiado quando a carteira de clientes da contabilidade está utilizando o OMI. Então, essa relação é criada pelo franqueado com o contador e essa relação traz para a gente os leads, né, que são as PMEs, para que a gente leve o desenvolvimento para essas pequenas e médias empresas. Então, essa é a estrutura. E dentro de casa, a gente tem uma estrutura similar também, que a gente chama de sucesso do contador, que é uma estrutura que tanto faz o relacionamento com alguns contadores, como ajuda os nossos franqueados a se relacionarem com os contadores, com treinamento, com eventos, enfim, com uma série de soluções e propostas de valor que a gente vai oferecendo e ajudando esse franqueado a se relacionar com os contadores. E isso formou um ecossistema muito parrudo com esses 25 mil que você mencionou,
onde a gente tem uma relação muito, muito profunda com esses contadores, e muito antes de muitas empresas e outros concorrentes, enfim, outras companhias, procurarem esse mesmo caminho, a gente já consolidou um relacionamento muito forte com todos os contadores do Brasil. Então, isso hoje para a gente é uma estratégia-chave na nossa companhia. Fantástico. Vamos lá, Beto. Traz a voz do povo. Pô, vou trazer a primeira pergunta aqui do Thiago. Chamou a atenção dele que você construiu um network muito rápido, a galera old school das startups. Quais dicas de networking que você consegue dar para os fundadores construir uma rede que pode gerar esses juros compostos que você tem colhido hoje em dia? Cara, boa pergunta. Eu acho que talvez eu já tenha dado meio que umas pistas no meio do caminho, né? Assim, eu sou um cara curioso, assim, por natureza, então eu pergunto, eu saio falando, com qualquer um que eu vejo, eu faço pergunta. Eu sou um cara curioso por natureza. Eu acho que você se colocar em ambientes onde você entende que você poderia estar ou precisaria estar, então não foi uma coisa que eu falei, eu vou fazer um mestrado para ter o networking. Eu fui e falei, cara, isso aqui eu preciso aprender, e aí lá eu conheci um monte de gente. Depois eu falei, putz, eu tô começando a olhar startups, eu preciso estar nos eventos de startups, isso foi lá no exterior, né, lá nos Estados Unidos. Eu comecei a frequentar um monte desses, cara, eu entrava literalmente naquela época, não conhecia ninguém lá, e eu comecei a entrar nas agendas públicas que tinham do mundo das startups, eu ia nos eventos, tomava café e tudo mais, e acho que você ter uma troca legítima com as pessoas, de você se expor, né, e falar de coração as coisas que você está pensando, procurando, precisando, e tentar entender como é que você pode ajudar as pessoas, o que as pessoas também estão precisando, e como é que você pode fazer uma conexão e abrir a porta para alguém ou ajudar alguém. Eu acho que isso tudo vai criando um ciclo virtuoso, uma roda virtuosa. Eu estava falando com o Dani, né? Se eu olha em retrospectiva, assim, a minha vida de conexões, sem ter a menor ideia de que isso iria acontecer, trouxe muitos frutos para mim e para as pessoas à minha volta que eu nem imagino. Então, a gente estava falando, né? Eu e o Dani, a gente se conheceu por causa do Franco. O Franco eu conheci porque eu fui tomar um café com o meu ex-chefe lá da FBIS, que estava em Miami, que eu não via há 10 anos. Eu fui para Miami fazer uma pesquisa de campo. Naquela época eu estava tentando entender o meu mercado, eu estava indo falar com clientes com uma prancheta, anotando as dores, literalmente numa fase de discovery. E alguém falou, o Marcelo Castelo, que era meu antigo chefe na FBI de 10 anos atrás, está morando em Miami. Eu mandei um LinkedIn para ele, está em Miami, vamos tomar um café. E disso eu fui parar no Franco e fui parar no Dani, né, Dani? A gente foi parar no investimento numa scale-up incrível aqui do Brasil, que hoje está liderada pelo Kiko e pelo Matheus, que viraram amigos também. Então, assim, essas coisas elas vão acontecendo desde que você esteja de peito aberto, curioso, atento, né, e você consiga, primeiro, pedir, se expor, falar suas dores, suas aflições, conversar de forma muito franca e também ouvir as pessoas, né? O que elas estão querendo, quais são os interesses, quais são as dores, quais são os próximos passos, e você tentar ajudar as pessoas de alguma forma, fazendo uma introdução, recomendando uma conversa, falando para ler determinado artigo, determinado livro, ou procurar determinada pessoa. Então, eu não acho que tem um segredo, como é que você faz o networking. Eu não sou um especialista em networking, mas eu acho que você ir procurando fazer isso de forma legítima, talvez seja a grande sacada. Nada melhor do que uma grande verdade, né? Então, ser verdadeiro, cara, falar o que você está precisando, ser transparente, isso cativa as pessoas, isso traz as pessoas para te escutar, isso traz as pessoas para te ouvir. Se você está sempre com uma agenda oculta, tentando dar o nó no pingo d'água, tem muita gente que é muito boa nisso, não é o meu jeitão, mas de você ser transparente e falar de forma franca, eu acho que é uma forma muito legítima. E o Dani é um craque do networking, conhece todo mundo. Dani, acho que você também pode ajudar aqui na resposta. Cara, eu acho que a sua resposta foi perfeita. Eu acho que o nosso universo, ele é um universo colaborativo, ele é um universo de troca, né? Onde os founders se falam, aonde você tem diversos eventos que proporcionam isso. Mas uma coisa que eu ia ressaltar também, assim, o legal é quando as pessoas começam a te introduzir. E eu acho que isso acontece quando você criou, quando você consegue transmitir com muita clareza, com muita honestidade, como o Flax falou, qual que é a sua agenda, o que você quer, o que você traz da mesa, qual que é o conhecimento, qual que é o setor da indústria que você está curioso, né? Aonde você está. Então, tem a sua prospecção de novos contatos, mas também tem uma coisa que acontece quando as pessoas começam a te introduzir para outras pessoas, e isso acontece quando você tem
né, esse relacionamento, você consegue mostrar o que você pode agregar, onde que está a sua curiosidade, o que você está olhando, e eu acho que funciona muito bem também. E, cara, eu falei isso o Bruno Cani, um grande amigo, o Bruno passou 3 meses no Vale do Silício há 10 anos atrás, e todo mundo que ele conhecia, ele tinha 30 minutos de café, 60 minutos de café, no final ele perguntava, quem são as 3 pessoas que você acha que eu deveria conhecer? Aí o cara fala assim, pô, você tem que falar com o Flax, que está na OMNI, pô, um cara genial. Pô, você tem que falar com o Thiago, que é um cara que está lá em Curitiba fazendo uma coisa com AI muito legal. Pô, você tem que falar com o Ivan, um jovem... Beleza. Pô, você se importa de me apresentar o Flax, o Thiago e o Ivan? Você falou que eu precisava conhecer eles, porra. Ajuda também. E eu fiz muito isso, assim, eu pedi muita intro, eu perguntei também, eu falei, putz, esse cara, eu preciso conversar com essa pessoa, e aí acho que sempre, e hoje, assim, turma, com LinkedIn e tudo mais, assim, todo mundo se conecta rápido, o jeito é como você se conectar com uma densidade e com uma agenda que vá te levando para o seu objetivo e tá próximo da indústria que você quer estar, o que o Dani falou, né, do setor das pessoas, para você ir conseguindo criar uma densidade. E acho que também tem o fator cara de pau, né? Acho que isso também ajuda. A história do Guga foi um pouco isso, assim, só para puxar aqui um caso curioso, eu queria falar com o Guga, eu não sabia naquela época que ele tinha o Guga é super profissional, um cara brilhante, tinha uma super estrutura que de certa forma blindava ele, né? Tem uma equipe lá, sei lá, 30, 50 pessoas, e eu queria falar com ele, tava conseguindo, o cara foi para Floripa, peguei o avião e cheguei lá e onde é que é o escritório? Eu quero falar, não, tô ocupado. Tá bom, vou esperar. Quanto tempo? 3 horas. Tá bom, vou esperar 3 horas. Fiquei sentado lá. Não sei se vai poder te atender, não sei se vai poder te atender, tal. Eu já tava meio que sabendo onde era o escritório, falado já com uma pessoa ou outra, mas chegar nele tava muito difícil. E aí eu fiquei sentado esperando lá na recepção durante, sei lá, 2 horas, tal. Aí, eis quem entra no escritório, o próprio. Tudo bem, levantei, tudo bem, como é que vai? Eu sou o Fábio, já falei com a sua assistente, já falei com esse, queria te contar de um projeto, tal. Pô, legal, então vamos conversar, tal, espera aí que eu tenho uma reunião, daqui a pouco a gente fala. Então, é óbvio, tive a oportunidade, né, de conseguir viajar, os recursos e tal, mas, cara, eu fui bater na porta, eu já fiz isso várias vezes, tá? Nada como bater na porta, também ajuda bastante, e um pouquinho de cara de pau. Aí eu acho que vem o DNA familiar, né? A barriga no balcão, o varejão. A barriga no balcão, cara. Né? Já, da galera. E falando nisso, eu falei que ia conectar com a OMI essa história. Eu visitei, Dani, muita empresa, mas assim, dá para contar algumas centenas, se não forem milhares de empresas nessa minha jornada de empresa familiar, que eu vendia também. Literalmente, eu ia vender. Então, cara, eu bati em muita empresa familiar e vi muito essa realidade da PME, e eu não estou falando de São Paulo, tá? Eu viajava para rincões do Brasil. Então, eu conheci muito a realidade. Acho que isso me ajuda também a entender quem é o cliente da OMNI hoje, né? Então, quem é essa PME? Quem é esse cara que era um bom vendedor e de repente ele virou empresário, né? Que acontece muito no Brasil. O cara é um bom vendedor, ele vai do bem, de repente ele tem uma empresinha, né? Ou o cara é um bom cara técnico, ele vira um cara referência tecnicamente, de repente ele tem uma empresa. Só que não é que ele não gosta de administração de empresas, ele nunca teve a oportunidade de estudar, que eu tive, por exemplo, ou que alguns que estão aqui com a gente ouvindo tiveram de estudar. Então, você conhecer a realidade desse cara, ajudá-lo e levar o nosso propósito, né, que é destravar o crescimento das pequenas e médias empresas do Brasil, fazer com que eles prosperem. Eu aprendi muito sobre o meu cliente na minha vida passada de setor têxtil, eu aprendi muito sobre o cliente que eu sirvo hoje com o OMNI, né, e acho que isso também, conectando os pontinhos aqui, claro, me ajuda muito a entender quem é a persona que hoje está se beneficiando do nosso sistema de gestão. Irmão. Flax, a gente vai poder esticar 10 minutos depois? Podemos? Beleza, legal. Beto, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer depois, eu vou voltar com o Beto aí para ter certeza que todo mundo que quer participar vai ter a oportunidade. Vai lá, Beto. A próxima pergunta é do Ivan. Ele comentou que você atua em diferentes tipos de negócio ao longo da carreira, indústria têxtil, Smash Up, a OMI. Que características comuns que você identifica como essenciais para o sucesso dessas empresas? E considerando essas características, que erros comuns que você vê os empreendedores cometendo, que você acha que eles poderiam corrigir? Cara, eu acho que tem uma característica aqui que eu vou puxar. Eu falei de uma antes, então eu vou para uma outra, né? Falei muito sobre aprendizado. Eu acho que tem uma outra importante, que é saber vender, né? Saber vender não significa vender só o produto. Saber vender significa, quando você está contratando alguém, de certa forma, você está vendendo um sonho, uma ideia,
de que aquela empresa ela vai poder se desenvolver e vai poder crescer, vai poder se satisfazer financeiramente, intelectualmente e prosperar. Quando você está pitching um investidor, você está vendendo. Quando você está falando com o cliente, você está vendendo. A todo momento você está, em alguma forma, vendendo, né? Então, acho que saber se comunicar e apresentar as ideias e ser persuasivo, não especificamente usando uma técnica persuasiva, tem muitas técnicas legais, mas, de novo, eu volto muito para ser legítimo, para ter a sua verdade, saber expor suas ideias. Então, acho que esse é uma característica. Quando eu ia, por exemplo, em algumas dessas viagens que eu fiz lá para fora, eu precisava convencer um fornecedor a acreditar em mim. Por que um fornecedor de primeira linha, uma época eu estava negociando com um cara, não era nem da China, era do Japão, que tinha uma matéria-prima que a gente queria muito e ele não vendia para América Latina, eu precisava convencer o cara a me vender. Eu estava lá com os dólares e ele não queria me vender. Eu precisava comprar do cara, porque o cara tinha a melhor matéria-prima. Então, esse trabalho de convencimento, de vendas, eu acho que é uma característica importante, e não entenda a venda só como a venda de um produto, tá? Eu tô falando como um instrumento de você conseguir chegar nos teus objetivos. Eu acho que o erro comum para ir para o outro lado, vou falar dois. O primeiro é inevitável, é você recrutar mal, né? Você não formar bons times, cara. Assim, isso aí é fatal. Isso aí é fatal. Então, não quero cair no lugar comum das pessoas. Eu gosto de falar muito sobre as pessoas porque para mim é a base de tudo, mas aí o lado oposto disso cara, se você não recruta bem, se você não identifica bem as pessoas, e se você não faz uma boa gestão, não desenvolve, não abre a esteira para que elas se desenvolvam e cresçam, putz, você vai morrer na praia, né? Então, acho que esse é um erro bem comum. Muitas vezes eu falo que aqui na OMI a minha função é dar pista para as pessoas excelentes prosperarem, abrir a pista. Eu fico muito atento a tentar colocar as pessoas nos lugares certos, tanto para homem quanto para elas, porque às vezes uma pessoa está numa determinada função indo super bem, mas o interesse dela é fazer uma outra coisa. Vamos tentar abrir a pista para ela ir para onde ela quer ir. E já aconteceu algumas vezes aqui dentro de eu mudar as pessoas de funções ou de responsabilidades, porque também era muito interesse da pessoa se desenvolver em determinada frente. Já aconteceu, o RH até brinca comigo, eu mudei gente de cargo na entrevista, estava entrevistando uma pessoa para um cargo, sei lá, em franquia, eu falei, não, essa pessoa vai lá para CS, esse cara tem perfil do CS, vai lá para CS. Então, montar esses times e abrir pista para as pessoas e deixar que elas se desenvolvam, que elas estejam felizes, fazendo o que elas querem, onde elas têm talento, que elas se interessam, é muito melhor do que falar, não, essa pessoa é boa aqui, ela serve para o interesse da companhia, para mim, mas não para ela. Aquilo vai dar errado em algum momento, cara. Assim, a pessoa tem que estar indo num caminho que ela acredita, que ela enxerga, que ela quer se desenvolver. Então, acho que um erro comum é quando as pessoas não fazem isso, né? E para pegar mais um erro comum que eu vejo bastante também se achar que você tem muita certeza e aí você passar do ponto da convicção e virar o teimoso, sabe? Você ficar insistindo numa tecla, num erro, numa feature de produto ou numa determinada coisa que, cara, assim, aceita que dói menos às vezes, sabe, cara, que tá errado o caminho, tudo bem, não tô falando para você não ser persistente, não ser firme na tua convicção, mas chega uma hora, cara, que muitas vezes o cara fica insistindo, e founder às vezes faz muito isso também, né, Dani, assim, o cara tá lá insistindo, cara, tipo, você não tá vendo que aqui não vai funcionar, cara, assim, passou da fase do persistente, do convicto, né, e tá indo pra fase do teimoso sem fim, e aí é fadada a um fracasso. Vou trazer uma última pergunta aqui, antes de passar para o Dani, é do Henrique. Ele disse que hoje em dia muita gente vê a vida acadêmica como um caminho meio ultrapassado, principalmente nesse universo de empreender, aquele negócio de ficar rico do dia para a noite. Nesse cenário, quão importante foi a experiência do seu mestrado e como que ele contribuiu para o sucesso das empresas que você trabalhou? Ixi, cara, acho que aqui eu vou ser meio old school, tá? Eu ainda acho importante. Talvez seja a minha barbinha branca, começando a ficar branca aqui, Dani. Assim, eu entendo que os dois caminhos possam existir. Você vai ter, cara, pessoas brilhantes fazendo novos unicórnios sem ter nunca pisado numa universidade ou saído antes da escola, antes de formar, porque hoje, com a tecnologia, com os meios, com acesso, você consegue fazer isso. Mas tem o cara que nasce Neymar e tem o cara que é o Cafu, que ele vai se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, e aí ele vira o Cafu. Né? O Neymar, com 15 anos, estava jogando no time titular do Santos. O cara é estrela natural, um dom natural, gênio natural. E tem o cara que vai estudar, que vai se formar, que vai se dedicar, que vai investir na carreira, que vai se preparar e vai ficando bom com o passar do tempo e também vai jogar na seleção. Então, de novo, eu não acho que é binário.
eu recomendo que faça ou que não faça. Eu acho que cada um tem seu livre-arbítrio e a capacidade de tomar decisão. Eu gosto da ideia da academia, da universidade, do mestrado, de uma faculdade, porque eu acho que você abre muito a cabeça, você faz muito networking, você tem um tempo de qualidade para você explorar, né? Então, assim, especialmente para mim, o mestrado nos Estados Unidos foi muito marcante. Eu falei aqui de algumas pessoas, mas dava para cada uma das pessoas que estavam lá eram muito brilhantes em algum aspecto e sabiam de coisas muito diferentes do que eu sabia, e tinham histórias de vida e skills, tanto de hard skills ou soft skills, né? Eu tava brincando eu estava do lado de um comandante de exército e o cara era um líder nato, que eu aprendi com o cara não sabia o que era um fluxo de caixa, mas a liderança do cara, puta que pariu, assim, desculpa o palavrão aqui, mas era impressionante, assim como tinha uma pessoa super tímida que tinha zero liderança, mas tinha uma capacidade analítica absurda. Então, você vai aprendendo com isso, você vai formando um networking e você vai explorando as ideias. Então, eu ainda vejo muito valor, tanto em faculdade quanto em universidade, o que não significa que não tem valor os cursos rápidos, os cursos online, enfim, as outras formas de aprendizado mais atuais. E eu gosto muito, alguém falou do networking, né? Você constrói um networking mais profundo com as pessoas quando você está na universidade, quando você faz os cases juntos, viaja junto, fica num dorm por algumas semanas, ou alguns anos, alguns meses, você cria conexões mais profundas, né? Que não é aquele contato de um dia. Então, eu vejo bastante valor, sim, e independentemente da forma de aprendizado, de estudo, eu vejo muito valor nisso. E voltando de novo para a UME aqui, a gente tem um dos outros valores, né, já falei de 3 aqui, é o Perpetual Learner, que é a gente, assim, todo mundo estudando o tempo todo, aprendendo o tempo todo. Hoje, óbvio, tá todo mundo olhando o dia inteiro para IA, porque não tem como não olhar, mas antes era tudo sobre SaaS, né, agora é o SaaS com IA, então a gente está toda hora procurando aprender. Eu continuo, né, no final eu fiz, no meio da pandemia, no meio da loucura da pandemia, eu fiz um curso no IBGC de conselho, para conselheiro, porque me deu também já tinha passado alguns anos do meu mestrado, falei, quero estudar de novo, e aí eu fui fazer o curso do BGC, que foi muito mais interessante do que eu imaginava, e de novo, me trouxe um networking super legal. Alguém perguntou de networking, no IBGC eu conheci um monte de gente super interessante, de outras indústrias, de outras cadeiras. Eu era um cara interessante para eles, porque eu era da nova tecnologia, tinha um monte de cara de empresa aberta, de empresa grande, o que eu estava fazendo lá na OMI, eu era o bicho curioso lá dentro, né? As pessoas vinham falar comigo, e de novo, aí tem a troca e tudo mais, e aí isso também, as coisas que você vai estudando vai te pavimentando, te preparando para as novas jornadas, de alguma forma. Então, tendo feito o curso do BGC, eu acabei virando Board Observer do Rede Pitaco, onde a gente participa hoje ajudando e estando próximo do founder, e também entrei no conselho da Amigo, que é uma health tech super legal lá de Recife, incrivelmente promissora. Então, hoje eu estou em 2 conselhos também, fruto do estudo, né? Do estudo e da vontade. Eu acho que o estudo também representa um pouco da vontade do que você quer fazer, né? Eu não fui para o IBGC falando, eu vou ter um cargo de conselho amanhã de manhã, mas eu estava curioso, eu queria aprender, eu queria me preparar para a eventualidade dessas oportunidades aparecerem, e você está preparado, ajuda bastante, né? Então, já fiz o curso, então quando surgiu as oportunidades, eu já tinha um pouco mais de estofo para assumir esses desafios, são coisas novas, eu tô em conselhos há pouco mais de 2 anos e, cara, aprendo muito, né? A gente estava falando de um amigo em comum, né, Dani, que eu estava falando ontem, que é um grande investidor, eu estou aprendendo com ele, estando nos conselhos e colaborando com essas empresas. Animal. Cara, eu tenho 4 pontos aqui, Flax. Eu espero que a sua agenda permita, tá? Vamos nessa. A primeira, você é da minha networker, a pessoa que está mais engajada no LinkedIn nesses conteúdos de AI. Todo lugar que alguém bota um post e fala assim, comente para receber, eu vejo você lá comentando para receber. Como é que você está explorando essa curiosidade, cara? O que você está olhando? É num âmbito pessoal? É num âmbito para dentro de homem? O que você está vendo de legal? Você falou muito de explorar a curiosidade e eu tô aqui falando, eu já vi você diversas vezes. Eu me entreguei, né? Eu comento os posts, eu quero receber tudo, cara. Assim, o duro é ter tempo para explorar, né? Acho que esse é um grande desafio hoje para mim. Eu queria ter mais 3 horas no meu dia só para ficar brincando com isso, explorando. Estou usando, eu me acho ainda muito, como é que fala, um beginner na história toda, e acho que isso é o legal também da IA, né, que todo mundo falou, nivelou de novo a base para todo mundo começando a aprender, o professor sabe muitas vezes menos que o aluno nesses cursos que tem por aí, e cara, para mim, assim, é um desafio contínuo tentar aprender, tentar ler,
cara, o meu Twitter, o meu X, né, que agora mudou de nome, é só sobre IA, assim, eu não tenho mais nada, assim, eu abro lá para ficar vendo post, só que, assim, é tão avassalador a velocidade que você fica com FOMO constante, né? Falar de IA é falar, tô atrasado, você fica o tempo todo atrasado. Eu fiz algumas apresentações, alguns eventos da OMI sobre IA, e eu falava, cara, essa apresentação tá velha, eu fiz ela faz 2 meses, ela tá absolutamente defasada. Eu sempre começava assim a palestra, porque, cara, tá tudo velho, né? Tá tudo muito rápido. E a gente vem aplicando na OMI, tá? Assim, a gente colocou agora dentro do produto já tinha faz tempo, tá? Umas questões fiscais e tudo mais, a gente já tinha há bastante tempo, né? O nosso CTO, o Rafa, fala, vocês estão no hype da IA, mas a gente já estava fazendo IA faz muito tempo. Ele brinca com os executivos, né? E a gente está colocando nas operações, o time de operações mexe muito dentro do time de operações, tem gente olhando IA, aí sim, muito mais disciplinadamente, full time, implementando em toda a nossa cadeia de revenue, a gente está olhando muito para toda a operação, como implementar. Isso parte desde a cadeia de revenue, dentro do produto. A gente tem, na OMI, uma coisa que eu não mencionei, a gente tem um braço super importante na estratégia, que é produtos e serviços financeiros, né? A gente tem o OMI Cash, a gente tem antecipação de recebível, estamos fazendo crédito, enfim, tem uma série de novidades vindo por aí, é parte central da nossa estratégia, né? O serviço do produtos e serviços financeiros, também estamos usando lá, né? Então, assim, a IA está se espalhando, estamos usando no RH. Então, o RH também está usando para recrutamento, para avaliação da performance. A gente está, cara, tá tentando trazer para dentro. E, assim, você sempre fica numa dúvida, cara, será que eu estou indo rápido demais, devagar demais? A gente fica se perguntando lá dentro. Eu falo com outros executivos e tal, para tentar entender. Eu acho que a gente está num ritmo bastante razoável. Assim, eu tenho uma aflição, eu sou ansioso, eu fico achando que está mega atrasado em tudo. Mas a gente tem conseguido colocar para jogo lá dentro, em diversas áreas, né? Falei de RH, falei de suporte, falei da cadeia de revenue, serviço financeiro, a gente tem colocado para jogo com bastante felicidade, assim. E assim, para mim isso é só o comecinho, né? A gente está só aprendendo, mas é importante ter essa agenda, assim, de a gente se cobrar, se perguntar, porque quem não fizer tá ferrado, né? Irmão. Mais 2 pontos, tá? O próximo. Me chamou muito a atenção, e essa é uma discussão do nosso universo, né? O investidor que agrega, né? Seja o smart money de um anjo, seja um VC que está no teu cap table e realmente gera valor. E você comentou em 2 momentos que o Rigonati fez parte, Rigonati da Stella, pessoal, um dos sócios, ele fez parte do teu processo para te recrutar para a OMI, né? Você acabou tendo uma interação com ele. E depois você coloca que o Rigonati estava envolvido, junto com o Marcelo, toda a liderança da OMI, na questão de entender esse papel do contador. Cara, queria que você me contasse um pouco, né, a visão do Flax como investidor e a visão do Flax como CEO da OMI. O que é um VC que agrega valor, como tirar proveito desse relacionamento. E aí eu acho que você pode usar a Stella como case, porque você citou 2 vezes. Né? A gente teve uma felicidade, né, e o mérito do Lombardo e do próprio Rigonati, né, uma felicidade dos dois, assim, de se encontrarem nessa jornada, porque o Rigonati para mim é um super guru, assim, é um cara super inspirador, aprendo com ele muito até hoje, né, trouxe ele topou a aventura nossa de educação, que daqui a pouco a gente fala, ele está no conselho da nossa ONG, e o Rigonati criou com o Marcelo uma relação muito boa de confiança, e por ele ser um cara assim muito pragmático, estudador de tudo que é SaaS, ele tem todos os playbooks, ele tem um framework muito claro assim de como a coisa deve funcionar. Ele e o Marcelo criaram uma simbiose ali, um ganha-ganha absurdo, né? Então ele foi uma figura, e é até hoje uma figura-chave para a companhia, e um grande parceiro do Marcelo no sentido de discutir com ele, estar próximo da companhia, nas principais decisões, e especialmente nesses temas que ele é muito, muito profundo. Então, esse é um típico investidor que aporta um valor absurdo, né, para a companhia, traz um valor absurdo para a companhia e, consequentemente, para os LPs dele, né, para os investidores do fundo dele, vai trazer um retorno gigantesco com a OMI numa eventual saída lá na frente, porque ele entrou muito cedo, depois ele participou de outras rodadas, então ele vai apurar um ganho super legal e super merecido, porque ele participou muito dessa jornada. Eu acho que os investidores, assim, saindo um pouquinho aqui desse encontro super feliz e
e de sucesso do Rigonati com o Marcelo, e existem outros tipos de investidor, né? Acho que existe, eu participando como investidor anjo, pequenininho, mas em várias empresas e vendo as dinâmicas, eu acho que tem um investidor muito importante na vida do empreendedor, que é um investidor que não atrapalha. Se você não atrapalha, você já é um bom investidor, porque, cara, tem Total. muito investidor que atrapalha pra caramba, né? O que você quer como founder primeiro você quer um investidor que te ajude muito, mas se você tiver um investidor que não te atrapalha, também é bastante razoável, né, Dani? Porque tem muito investidor que, cara, tem um pedacinho, ou às vezes tem uma posição relevante, e é um inferno na vida do empreendedor. Mas eu acho que, às vezes, existe também um investidor que tem um outro papel, que não é nem o do Rigonati, que ajuda muito, e nem desse outro que não atrapalha, que é um terceiro tipo, que é o cara que está um pouco mais distante, mas ele faz provocações e perguntas necessárias, né, e que às vezes incomodam, e eu já vi também bastante desse tipo, que é o cara que ele não está tão presente no dia a dia, ele não vai estar lá com você o tempo todo, mas ele é uma função de investidor ou eventualmente de board member, ele vai fazer as perguntas certas, as provocações certas que vão te tirar do teu conforto, mas você vai olhar para trás e falar, cara, ainda bem que esse cara me fez essa pergunta. E esse investidor tem muito valor também. Uhum. Normalmente esse investidor que o empreendedor tem um pouco mais de resistência, esse cara fica fazendo umas perguntas chatas, ele, né? Mas depois que essas perguntas despertam atitudes, correções de rota, novas provocações, novos horizontes, geralmente esse cara que era um incômodo, ele vira muito valorizado pela startup, porque é um cara que vai setando direção ou evitando alguns precipícios, né, algumas quedas. Então, esse investidor eu também vejo como muito valioso, ainda que seja um cara um pouquinho mais afastado, não tão aprofundado no dia a dia da companhia. E eu, como anjo, eu gosto muito de conhecer os founders. Acho que eu não fiz praticamente nenhum investimento que eu não tive uma interação, pelo menos de 1 a 2 horas, com o founder antes de fazer o cheque, por menor que fosse, né? Então, eu gosto muito, porque é um pouco do meu trabalho, eu gosto de conhecer a pessoa com que eu estou lidando de novo. Aí eu volto muito para as pessoas, né, cara? Eu preciso confiar no cara, preciso entender minimamente a visão de longo prazo do cara, os valores do cara, que esse cara, né, tem como visão de mundo. Então eu gosto muito de conhecer os founders, e alguns eu sou muito próximo, outros eu sou médio próximos, outro eu praticamente não falo, mas eu sei quem são e sei o que pensam de alguma forma, e óbvio, eu tenho também a limitação de tempo, então não consigo estar tão perto de como eu gostaria de muitos deles. Cara, ótimo. Vamos lá, vamos fechar. Eu vou começar esse último bloco aqui com uma mensagem do nosso amigo em comum, Marcelo Franco, fundador da Verve Capital. Se você está aqui ouvindo a gente, procurando seu primeiro cheque, vervecapital.us. O Felipe Vieira está aqui no call, é uma investida da Verve. Flax, amigo do Marcelo, co-investidor, LP também. E quando eu comentei com o Marcelo que nós íamos te receber aqui, Marcelo fala, abre aspas, fecha aspas, irado. O Flax vai deixar um legado foda com a 02. Muito mérito dele. Não deixa de falar com ele sobre. Puta exemplo maneiro. Fecha aspas. O que é Legal. 02, Flax? Marcelo é uma figura muito incrível, muito generoso também, muito legal, gosto muito dele. Cara, o 02, tem o Gabriel também na Verve, que é fera também, alguém escreveu aqui. Cara, o 02 é uma iniciativa que eu, junto com algumas pessoas muito legais do ecossistema de empreendedorismo, founders, VCs, a gente está puxando, que em poucas linhas visa resolver o principal gargalo do Brasil, que é a educação, né? A gente está aqui nesse mundo nosso, né, de crescimento, startups, né, estudando IA e tudo mais, só que existe um Brasilzão que está longe disso, e esse Brasilzão são praticamente 40 milhões de crianças que estão em escolas públicas. Então, só para dar grandes números aqui, você tem hoje 8 milhões de crianças em escolas privadas, que já estão em outro nível só por estar numa escola privada, e você tem 40 milhões de crianças em escola pública. Então, só dá para resolver a educação no Brasil indo pela educação pública, não tem outro jeito. E aí, conectando um pouco com a minha história, né, eu sou um cara muito curioso, comecei a pensar nisso, né, isso sempre foi um tema importante para mim, pô, tenho 3 filhos estudando em escolas de primeira linha, e eu vejo, sempre que eu vejo uma criança na rua, eu falo, cara, meu filho lá estudou naquela baita escola, bilíngue, com um puta lanche, né, professores incríveis, almoço, parquinho, tudo, e essa criança aqui na rua. E aí eu comecei a estudar um pouco do tema, falar com um monte de gente, falei com ex-ministros de educação, secretários de educação, presidentes de grandes ONGs, e aí eu conectei um pouco desse mundo com o nosso mundo aqui, né? A gente está criando valor
seja como VC, seja como founder, seja como advogados do ecossistema, boutiques de M&A, gente, aceleradoras, enfim, todo mundo que está ligado nesse setor de tecnologia aqui do Brasil está criando muito valor e vai criar muito valor no futuro. E aí a ideia é, como é que a gente resolve o principal gargalo do Brasil, que é a educação, usando o nosso trabalho, que a gente faz no nosso dia a dia, eu como executivo de uma scale-up, founders e tudo mais. Cara, a lógica é a gente destinar 0,2%, né, que é 2 milésimos, né, do nosso sucesso para um fundo que vai investir em projetos de educação pública que tenham escala, que tenham governança, que mudem o ponteiro e que levem as crianças para outro patamar de aprendizado. Então, a gente está juntando grandes founders e grandes VCs para resolver o maior gargalo do Brasil, que é a educação. Né? Então, e de uma forma estruturada e organizada, a Fundação Lehman topou esse projeto, eles são estão nos acelerando quase como um seed money, estão nos apoiando, porque eles são grandes entendedores da problemática de educação, tem um monte de MBAs, caras formados em grandes universidades estudando isso lá, fazendo isso de uma forma pragmática, séria e com muita governança, que é importante. E hoje, cara, assim, tem muita gente do nosso mercado que já se sensibilizou. Então, o próprio Lombardo da OMI, o Fabrício Bloise do iFood, a turma da Cove, o Dagnone do mercado Bitcoin, tem um monte de gente muito séria que já se firmou esse compromisso que simplesmente diz o seguinte, cara, o dia que eu tiver uma liquidez, eu vou doar 0,2 para esse fundo vai juntar essa grana, vai selecionar projetos de alto impacto que vão ajudar a melhorar a educação pública no Brasil. A gente tem hoje praticamente 3/4 das crianças brasileiras, quando chegam nos 15 anos, não sabem matemática adequada. Pensa nisso. Pensa você viver uma vida que você não sabe matemática, que você não consegue fazer uma conta minimamente de dividir, de parcelar. Como é que você vive uma vida né, na sua plenitude? Você tem 60% das crianças que não sabem o português adequado. Então, assim, tem um gargalo no Brasil gigantesco, e essa turma, esses primeiros, a gente está já chegando praticamente em 100 signatários, doadores, são pessoas que vão doar um pedacinho dessa liquidez lá na frente para a educação. Então, aproveitando aqui que você abriu o espaço, Dani, obrigado, convido todo mundo que está ouvindo a assinar, é uma decisão pessoal, né? Então, eu não preciso falar com o meu founder, não preciso falar com o meu sócio, não preciso falar com o meu VC, é uma decisão pessoal. Ao invés de você comprar um carro, ou comprar um apartamento, ou gastar numa viagem, você vai pegar um pedacinho do teu dinheiro e vai doar para esse fundo que a gente está juntando aqui muita gente para doar para a educação pública. Eu acho que é uma forma da nossa indústria devolver para o Brasil muito do que a gente está conseguindo, né? A gente está aqui num país em que a gente é privilegiado de estar aqui falando, de trabalhando nessas empresas incríveis, e eu tenho certeza que o Brasil vai criar muito valor, né? Se você pega as grandes empresas americanas da Bolsa, é tudo tecnologia, e aqui ainda são os grandes bancos e as grandes indústrias, e eu tenho certeza que com o passar dos anos, as maiores empresas do Brasil vão ser grandes empresas de tecnologia. E se a gente conseguir capturar um pouco desse valor e investir em educação pública, a gente ajuda a resolver grande parte do problema do Brasil, que é a educação. Então, convido todo mundo a conhecer esse projeto, entra lá no site do 02 pela Educação e cada um que é aí, option holder, founder, VC, os VCs estão doando carry, os advogados estão doando os FIIs, todo mundo do seu doar 02 na hora da liquidez, então não compromete o fluxo de caixa da empresa, não é uma doação que você faz todo mês, é só na hora da festa, né, na hora que vem o dinheiro, na hora boa, a gente fazer uma doação super importante para a gente mudar o cenário. E aí tem muita governança, e aí conectando também com toda essa parte que a gente falou sobre networking, as pessoas e tudo mais, o Rigonati se envolveu com a gente, a Fabiana Fagundes está envolvida com a gente do The Hike, o Sérgio Bronze tem do BZCP, a Nina Valentini está envolvida com a gente tem a Camila Junqueira, tem um time super legal de conselho e comitê de investimento, gente muito séria e muito representativa da nossa indústria, todo mundo trabalhando junto para criar esse fundo pro bono. Animal. Parabéns, Flax. Parabéns pela iniciativa. Semana passada, o meu feed do LinkedIn só falava de 02, era todo mundo anunciando assinatura, Kiko Lumac, da Valutia e tantos outros. Cara, parabéns, baita de um legado. Eu e Beto, no passado, passamos boa parte do ano envolvido em projetos de educação pública no Brasil. Levamos mais de 2 milhões de estudantes brasileiros a participar de Olimpíada de Matemática ou de Educação Financeira. Então, vimos de perto ali o que era. Eu gravei um podcast não lançado com 12 líderes de educação pública no Brasil. Quero te apresentar o Bruno Cani. O Bruno é quem está tocando os investimentos de educação da fundação do Davi Vélez. Um cara genial, já teve
startup de educação no setor, ex-VC também. Falamos com o Guilherme Sintra, enfim, falamos com uma galera muito legal e realmente é um setor que, no final da gravação desses 12 episódios, eu saí muito mais esperançoso do que crítico. Tem muita coisa legal acontecendo, existe verba. Galera, essa galera que está trabalhando no terceiro setor do Brasil em alto nível, tem salário de executivo de verdade, são pessoas, cara, com MBA em Yale, MBA em Harvard, isso aí. ali pelo propósito. Assim, o impacto é colossal, tem muito mais otimismo e esperança do que um lado negativo foi como eu comecei. Quando eu comecei a jornada, eu queria provar que o sistema não funciona. Eu queria fazer 12 gravações que eu falo assim, caraca, tá vendo? Eu fico falando que nada funciona. Cara, e eu saí no final desses encontros falando, a gente está muito mais próximo de acertar isso aqui do que... Tem muita gente séria trabalhando e acho que, de novo, que é o nosso papel aqui. A gente não quis criar um projeto proprietário exatamente porque a gente viu que tem muito projeto legal, que a gente quer fazer basicamente como faz o VC, né? Pegar e colocar dinheiro, acelerar os projetos sérios, que tem governança, que tem resultado, que mudam ponteiro em escala e ser um catalisador de recursos para essas pessoas. E sim, tem muita gente muito boa, muito séria. E, cara, isso muda o país, né? Se a gente acertar a educação, e muda rápido, tá? Assim, não é, precisar de 40 anos do deserto. Não, cara, assim, em 4 anos você vê municípios ou estados que fizeram um trabalho sério, você muda toda uma geração, cara. Assim, em 4 anos você muda, em 8 anos você muda muito, assim. Total. Então, tem um impacto brutal, e acho que nosso compromisso, né? Eu me sinto moralmente obrigado, né? E eu até brinco que esse projeto é um projeto para botar a cabeça no travesseiro, né? Tipo, o que eu tô fazendo fora criar bem meus 3 filhos e cuidar bem da OMI, né? Então, assim, eu acho que tem uma oportunidade de fazer um give back muito consistente da indústria toda. Incrível. Galera, com vocês, Fábio Flexberg, CEO da OMI, um papo incrível, né? Acho que mais uma história inspiradora aqui, nosso episódio 25. Flax, obrigado de coração, um prazer te receber. Nosso compromisso fica para levar essa mensagem aí para os 4 cantos, né? Inspirar jovens, levar informação, levar conhecimento. E, cara, obrigado por contribuir com a nossa jornada também de educação, né? Então, cara, brigadaço. Obrigado a você, Dani, obrigado a todo mundo que participou, obrigado pelas perguntas, e foi uma alegria e um prazer aqui contar a história, e quando quiser é só chamar que a gente volta aqui. Valeu. Galera, abraço forte, ótima semana para todo mundo e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, gente, obrigado.